Como deve ser a prática das reuniões da Assembleia. Terceira parte. Comentários de Mari Persona. Eu recebo muito disso, pessoas perguntando: vocês estão fazendo reuniões da igreja agora na internet, né? Daí teve até um que falou assim: tem o pastor que ele faz batismo online. Ele pega uma jarra e do outro lado fica uma pessoa com a outra jarra, então ele joga a jarra assim em lugar nenhum e o cara que vai ser batizado joga a água na própria cabeça, né? Aí o pastor batiza ele via internet. E aí eles estão fazendo também ceia via internet. Para começar, a Assembleia ela é congregada pelo Espírito Santo. Quem convida e quem leva a pessoa até o lugar, que é o lugar onde o Senhor vai estar no meio, é o Espírito Santo. Nós vemos isso claramente, uma figura, não é? Ali, embora fosse ainda judaísmo, no Evangelho de Lucas, quando o Senhor diz aos discípulos para que eles fossem celebrar a Páscoa, fazer os preparativos para a Páscoa. Eles perguntam: onde queres que a preparemos? Aí o Senhor fala, podemos até ler lá, Lucas 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí então ele toma o cálice, dá graças, tomai e reparti entre vós. E esse cálice não é o cálice da ceia ainda. Esse é o cálice da Páscoa. Tomai o cálice, e tomando o cálice, havendo dado graças, diz: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Aí entra uma inserção que o Senhor faz naquela celebração da Páscoa. Quando ele toma o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Aqui, então, são as instruções muito claras de como eles deveriam proceder para celebrar a ceia. Ainda era uma ceia dentro do judaísmo, feita como uma inserção na Páscoa. Eles não estavam lembrando o Senhor morto, porque o Senhor estava vivo, ali ainda, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha sido ascendido ao céu. Nós celebramos a ceia que foi revelada a Paulo. Paulo recebeu do próprio Senhor, né, em 1 Coríntios 11, as instruções para a ceia. Mas o ponto aqui é que todo esse relato ele tem um significado. Uma que, primeiro, os discípulos perguntam ao Senhor onde. Quando o Senhor fala para eles preparar a Páscoa, eles perguntam ao Senhor: onde queres que a preparemos? Em Jerusalém tinha milhares de casas onde tinham judeus preparando a Páscoa aquela noite. Se eles fossem qualquer uma, eles não iam encontrar o Senhor. Assim como hoje, um cristão que queira celebrar a ceia, ele vai celebrar a ceia, mas não na presença do próprio Senhor, como ele prometeu estar no meio de 2 ou 3 reunidos ao nome dele. Então, só tinha um lugar, era o lugar que o Senhor indicava. E quando ele fala desse homem levando um cântaro, os homens naquela época não levavam cântaro, quem levava cântaro era a mulher. Então era uma coisa muito diferente, inusitada ali, e isso chama a atenção até de que ele estava falando algo para nos dar um exemplo. O homem que leva o cântaro de água, e água na Bíblia tem o simbolismo
da palavra de Deus, o homem que leva esse cântaro de água é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem carrega a palavra de Deus para o lugar onde ele irá aplicá-la. Como nós lemos, quando nós lemos João nas bodas de Caná, são os servos que vão carregar água e encher as talhas, né, até em cima. O Espírito Santo é sempre figurado como um servo. Ele é aquele que está nos bastidores, ele não é visto, ele não é percebido. É como num show, você tem aquele show de cantor, né, de rock e tal. Então você tem os artistas no palco, os holofotes em cima deles, e tem um monte de gente, toda uma equipe vestida de preto. Geralmente eles se vestem de preto para não aparecer. Então é o pessoal do som, da filmagem, de trocar instrumento, levar para cá, levar para lá, eles ficam circulando. A gente não percebe porque nós estamos de olho no holofote, no artista, né? Mas tem um monte de gente no palco, indo para lá e para cá, carregando as coisas. Então o Espírito Santo está no mundo hoje dessa maneira, ele está para lá e para cá, levando a palavra, levando a água da palavra. Então quando alguém quer saber onde congregar, onde celebrar a ceia, onde o Senhor está, ele tem que seguir a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Se ele não fizer isso, ele vai errar, vai acertar em outra casa, em outro lugar de Jerusalém, como eles poderiam ter errado naquela noite da Páscoa, né? Então, o lugar já estava preparado, inclusive era um cenáculo, um lugar alto. O lugar alto está acima do nível do mundo, é um lugar alto. Paulo também, quando celebra a ceia com os irmãos, onde cai, aquele rapaz cai da janela, era também um lugar alto, devia ser segundo ou terceiro andar, acho que lá era terceiro andar, se não me engano, que eles estavam celebrando a ceia. Então, a simbologia disso, o símbolo disso é que nós devemos fazer tudo isso fora do nível do chão dos homens. Ok, até aí? Então vamos lá. Agora, quando nós pensamos, então, um estudo online, o que é um estudo online? Um estudo online são pessoas que são convidadas por uma pessoa, não pelo Senhor, não pelo Espírito. Tem aqui um irmão ou dois, eu não sei qual que é o responsável, se é o Dal, se é o Ramon, se é o Wesley. Quem que configurou o sistema? Tem um dono aí, tem um que configurou esse sistema. E avisou os irmãos, irmão, vai ter tal hora, vai ter assim, assim, assim. Esse que configurou o sistema não é o Espírito Santo. É o Dal, ou é o Ramon, ou é o Wesley. É a pessoa, o dono, que nem as lives que o Luiz faz. O Luiz não, o Márcio. As lives que o Márcio faz. São as lives do Márcio. Não são reuniões da Assembleia. São as lives que o Márcio configura, convida os irmãos, todo mundo conecta, e aí nós vamos estudar a Bíblia. Tá? Agora, não tem o caráter de uma reunião da Assembleia. Primeiro, porque não é uma convocação do Espírito Santo. Segundo, porque nós não estamos reunidos aqui com o Senhor no meio. E no meio é um lugar físico. É um lugar, não é um lugar o IP. Né? Assim, o Senhor não falou assim, no IP em que vocês estiverem congregados, eu estarei no meio. Não é isso. Era um lugar físico, ele estava no meio presente, a presença dele era ali, no caso da ceia, né, era ali em Jerusalém, naquela casa, naquele local, naquele cenáculo. Ele não ficou gritando da janela da casa vizinha e mandou alguém levar o pão e o vinho lá para eles, porque aí seria remotamente, né, vamos dizer assim. Então, nesse estudo, então nós temos uma pessoa, um ser humano que configura o sistema. Nós precisamos também que todos os que participam tenham noção de computação, que tenham um computador, que tenham uma conexão na internet. Vê quanto empecilho existe para uma pessoa congregar online, se fosse congregar online. Veja que não é uma coisa assim livre, como é um local que você vai, pega a sua bicicleta, ou pega o seu ônibus, ou pega o seu carro, e vai lá e entra, senta e reúne. E mesmo que não tenha recursos, eu me lembro sempre de um caso, que eu acho que foi o Bob Toney,
contou na Bolívia, que tinha um irmão que morava numa aldeia muito afastada nas montanhas, e aos domingos ele saía de madrugada, noite ainda, caminhando pelas trilhas das montanhas, aquelas trilhas que você vê naqueles filmes, que passa uma cabra e quando a cabra encontra outra cabra, uma deita e a outra passa por cima, né? É assim que tem, não tem duas pistas. Então esse irmão caminhava 4 horas para chegar na assembleia mais próxima, partia o pão e caminhava 4 horas de volta, aí era subida para chegar na sua aldeia. Mas ele chegava, ele não precisava de um computador, de uma conexão à internet, ele não precisava nada disso. Era uma coisa física. Já quando nós estamos fazendo uma live assim, se cair a força, o que aconteceu? O senhor saiu do meio? Acabou a força. Não. Nós já no salão de reuniões já acabou a força. Nós continuamos falando lá. Depois que acabou a força, acendeu uma luz lá de emergência, não sei nem se acendeu ou não, mas não é um empecilho que você não resolva com meia dúzia de vela. Não é? Então, é importante entender isso, que as reuniões da Assembleia são reunidas pelo Espírito ao Senhor Jesus, e ele então se coloca no meio, quando começa a reunião, toda ela é levada num caráter bastante solene, não tem conversinha paralela, como tem nas lives, que a gente às vezes conversa de um assunto que não tem muito a ver com a questão, ou conta alguma coisa que aconteceu, mas não é assim na reunião da Assembleia. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.